Olá pessoal, nós estamos gravando esse vídeo hoje para conversar sobre a nossa projeção de crescimento da economia brasileira em 2024, já incluindo os impactos da tragédia do Rio Grande do Sul. Até o começo do mês de maio, a gente tinha uma projeção bastante otimista para o PIB do ano. A gente estimava um crescimento de 2,4%, mas com um viés de alta. Então, tinham cenários em que o crescimento seria de 3%, com um ciclo virtuoso de corte de juros no Brasil e nos Estados Unidos. A gente teve uma mudança aí nas expectativas de política monetária, tanto aqui como lá fora, mas o principal motivo pela revisão até o momento foi a tragédia que a gente teve no Rio Grande do Sul, que ainda a gente vem vivenciando dia a dia, e que teve um impacto relevante. São diversos canais, então tem o impacto direto da economia gaúcha, então a gente vai ter problemas na safra, a gente vai ter destruição de parque industrial, serviços interrompidos, mas a gente também vai ter um vazamento para o país por diversos motivos. Então, o preço de insumos ficam mais caros, recursos que seriam aplicados em alguns setores vão ser direcionados para o Rio Grande do Sul, e com tudo isso, hoje, a gente revisou o nosso cenário de crescimento de 2,4 para 2,1. Pensando só no PIB do segundo trimestre, a gente projetava uma alta de 0,7% e agora a gente tem uma queda de 0,2%. Muito tem ainda a acontecer, a gente está no meio da tragédia, mas eu acredito que esse impacto negativo vai ser ainda maior. Então, hoje eu acredito que a gente ainda vai precisar revisar mais a nossa projeção. Do lado da agricultura, é a projeção razoavelmente mais simples. A gente cruza os mapas, vê as áreas mais afetadas, com as safras, o quanto já tinha sido colhido de soja, de arroz, que acho que são os dois principais itens, tem um pouco também da parte de carnes, muito aí prejudicado pela logística. Uma segunda parte a gente ainda não sabe o quanto dos armazéns foram destruídos, então 60% da produção de soja já tinha sido colhida, mas a gente não sabe o que aconteceu com parte dessa projeção. Do lado da indústria, relatos de diversos setores sem insumos, pela questão logística, e parques fabris que foram destruídos. Então, pensando que a economia do Rio Grande do Sul é algo entre 6% e 7% da atividade brasileira, eu acho que esse 0,3% de impacto no PIB brasileiro, acho que é razoavelmente modesto e se baseia muito no efeito concentrado em maio. Eu acredito que junho, julho a gente ainda possa ter impactos. Então, não é só uma questão da água baixar, mas também aí a gente vai conseguir ver quando que os aeroportos vão voltar a funcionar, quando as estradas vão ser normalizadas, quando os diversos setores, o comércio está destruído, várias lojas estão destruídas e não volta do dia para a noite. Quando a gente tenta olhar para o que aconteceu no resto do mundo, tragédias naturais, furacões, é muito difícil um paralelo com o Rio Grande do Sul pelo prazo longo que isso deve durar. Então, ele guarda semelhanças com o Covid, ele guarda semelhanças com o Katrina, ele guarda semelhanças com a greve dos caminhoneiros no Brasil com a parte de logística, mas é muito complexa a estimativa agora. Então, acho que isso muda bastante o cenário para o ano, tanto para crescimento, tanto localizado no Rio Grande do Sul como para o resto do Brasil. Um outro exemplo de como isso pode afetar a vida do brasileiro. A gente sabe que o Bolsa Família já teve o reajuste do ano, o salário mínimo já teve o reajuste do ano, uma série de categorias já tiveram seus reajustes salariais. A partir de agora, subindo o preço de alimentos, as famílias vão ter que optar por consumir mais alimentos, bens essenciais, e menos dos outros bens. A gente sabe que uma parte importante do turismo passa por lá. Enfim, eu poderia ficar aqui elencando uma série de fatores. Em resumo, os impactos ainda vão ser revisados, essas estimativas elas ainda vão ser revisadas ao longo do tempo. Hoje eu acredito que o crescimento vai ser ainda pior do que o que a gente projeta. Hoje esse 2,1 que eu falei no vídeo, muito possivelmente vai para baixo de 2 esse crescimento. O PIB do segundo trimestre deve ser ainda mais negativo, a gente deve ter uma contaminação no PIB do terceiro trimestre também. Os impactos positivos em termos de crescimento de uma reconstrução devem ficar para depois e não superar de forma alguma os impactos negativos. Então é isso, a gente está revisando agora o nosso cenário de crescimento desse ano, de 2,4 para 2,1. O impacto principal no segundo trimestre, onde a gente projetava um crescimento de 0,7, agora a gente tem uma queda de 0,2, e conforme as novas informações vão surgindo, conforme a gente refine as nossas estimativas, os primeiros dados sejam divulgados, a gente grava novos vídeos aqui atualizando o nosso cenário. É isso então, até a próxima.